Abram comigo no livro de segundo livro de Samuel. Segundo Samuel. Amém. O pessoal da escola de pregadores está aí? Falei certinho, segundo Samuel. Amém. E a guerra continua. Tô pegado no livro de 2 Samuel. Tô pegando direto 2 Samuel. E hoje vamos de novo no 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, quero começar no capítulo 4, versículo 4. Eu acho a história de Davi excepcional. Eu acho Davi um líder maravilhoso, sábio, e eu gosto de compartilhar isso. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos de Jezreel, 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se, ela fugiu e caiu, e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Avancem comigo para o capítulo 9. Aí o capítulo 9 diz assim, versículo 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou ele o rei: tu és Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. 4. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. 8. Então inclinou-se e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como tal eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Amém? Abaixe sua cabeça. Senhor, essa é a palavra que o Senhor deu para essa noite. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, me usa nesse altar, Deus, que é teu de honra e direito. Me usa, Senhor, nesse altar, para que nada saia da minha boca que seja da minha vontade, Senhor, mas sim da sua. Deus, eu sou simplesmente um instrumento nesse altar. Fala com o teu povo, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu posso ouvir palmas?
As coisas que eu mais gosto no Antigo Testamento são os nomes, né, gente? São os nomes miserável de difícil, rapaz. Tu começa a ler Mefibosete com Jonatas, e vai, o negócio vai complicando, e é Ziba para lá, o negócio é complicado. Você tem que ler algumas vezes para tu não confundir o Ziba com o Jonatas, com o Mefibosete, mas Deus é bom, e Ele fala conosco, amém? Deixa eu explicar essa história para você. Davi, no livro de 1 Samuel, no capítulo 20, ele faz uma aliança com o filho de Saul, rei, que se chamava Jonatas. E ele faz uma aliança com esse homem, e a Bíblia fala que eles tinham um relacionamento de amizade muito forte, eles eram muito amigos. Tem um versículo que fala que ele tinha mais amor por Davi do que o amor dele era maior por Davi do que por uma mulher. Do tanto de amor e consideração que ele tinha um pelo outro. Jonatas salvou Davi algumas vezes, ou uma vez da mão de Saul, por fidelidade, aliança. Eles fazem uma aliança, depois, se vocês quiserem anotar, vocês leiam lá no capítulo 20, por volta do meio do capítulo 15, lá ele fala, 16, ele fala que eles fazem uma aliança diante de Deus, e Davi honra essa aliança, se lembra dessa aliança, e no final do primeiro livro de Samuel, o profeta narra lá para o capítulo 30, eu acho que é o final, ele fala sobre a morte de Saul e seus filhos no mesmo monte, na mesma guerra, de frente para os filisteus. Na mesma guerra que os seus filhos, e os filhos costumavam acompanhar o pai, os príncipes, ele vai para a guerra e na guerra morre o rei e seus filhos. Os filhos morrem primeiro e o pai, o rei Saul, para não se ver morto pelo inimigo, a Bíblia fala que ele se coloca diante da espada, se joga na espada e ele morre. E aí nós lemos o capítulo 4, versículo 4, essa história chega nos ouvidos do povo, e a mulher, que era a ama, a protetora, a cuidadora de Mefibosete, escuta essa notícia que chegam para ela e falam: olha, morreu o rei, o pai e os irmãos. Essa criança não tem mais a hereditariedade, não tem mais o poder e a proteção do rei que ela tinha. Essa criança não tem mais o pai, e vocês sabem que o pai na época era a representação. A mãe, depois que o homem morria, ela ficava à mercê. E ele perde os tios que poderiam defendê-lo. E aí chegamos no capítulo 4, versículo 4, e diz que as notícias chegaram, e a sua ama o tomou e fugiu. E no meio dessa fuga, acontece um acidente. A criança, que era perfeita, da idade de 5 anos, toma um tombo e fica aleijado dos 2 pés. E a história de Mefibosete, ela vai ser contada, a continuação dela vai para o capítulo 9, onde nós lemos o capítulo 9. Ele diz que chega a determinado momento, Davi pergunta se não tem ninguém da casa de Saul para que ele honre, para que ele possa dar honra por amor e pela aliança que ele tinha com Jonatas. E aí eles começam a procurar e acham um servo de Saul que tinha intimidade com ele, chamado Ziba, e perguntam para Ziba: Ziba, tem alguém? Ele falou: tem um homem, um filho de Jonatas, que está vivo, que o senhor pode honrar. O engraçado que não tem a ver com a minha pregação, mas a Bíblia é muito boa, né, cara? Muito rica. Você começa a ler e começa a achar, Deus começa a falar com você. Ele diz: então Ziba respondeu ao rei: há ainda um filho de Jonatas, mas ele não diz o nome. Olha que engraçado, ele não diz o nome, ele não diz que é Mefibosete.
ele fala, ainda há um filho, aleijado de ambos os pés. Isso não tem nada a ver com a minha pregação de hoje não, mas isso é o ser humano, né? Nós conseguimos olhar para o defeito do outro, julgá-lo pelo defeito e taxá-lo pelo defeito. Em vez de chamar pelo nome, ele fala, tem um filho, um aleijado. E a palavra de Deus continua, e perguntam para Ziba, onde está aquele menino, e ele diz assim, ó, ele mora na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Ele mora numa terra distante, de favor, na casa de um homem, em Lodebar. E o rei manda trazer o filho de Jonatas, honra o filho de Jonatas, o rei traz o menino, o aleijado, dá honra para ele, o menino tão angustiado, não entende, mas Davi se prostra e fala, eu vou honrar a tua casa, pelo amor que eu tinha a teu pai, pelo amor que eu tinha, pela aliança que eu tinha a teu pai, e o Mefibosete não entende, e ele disse, quem sou eu para que você olhar para um cão morto, tal como eu, alguém digno de pena? E aí Davi o honra, e Davi o acompanha, e Davi dá para ele os mesmos servos do pai dele, entrega para ele a Ziba e toda a casa dele como servos, e diz para Ziba, vá produzir nas terras que eu dei a Mefibosete hoje, e você vai ser servo dele, você vai comer dos frutos dessa terra, seus filhos vão comer dos frutos dessa terra, mas a partir de hoje Mefibosete come na minha mesa. E Mefibosete a partir de hoje come na mesa do rei. E é uma história muito estranha, né? Porque lá na antiguidade, o pai faz uma aliança com o homem e o filho é recompensado numa geração seguinte. Por causa de uma aliança, de um posicionamento de um pai, o filho recebe numa próxima geração. Um filho aleijado recebe honra depois, por causa de uma aliança de amor que o pai fez. Isso é engraçado, isso tem que estar muito vivo na sua cabeça e na minha cabeça. Porque nós, como pais, temos que entender que somos diretamente responsáveis pela vida dos nossos filhos. Pelo caminho que ele vai trilhar, pelo caminho onde ele vai andar. As referências são nossas. Deus tem me feito ver muitos pais e mães que largam seus filhos na escola, como a escola tivesse que ter a responsabilidade de educá-los. E a escola não tem responsabilidade de educar. A escola é feita para ensinar. A educação vem de casa, é a nossa responsabilidade. Mas esse coitado, chamado Mefibosete, era o único vivo da linhagem do pai dele. E ele não teve essa oportunidade, porque a casa dele foi completamente desfeita quando ele tinha 5 anos. Eu fiquei pensando, Mefibosete era para ter tudo. Mefibosete era para ter tudo, ser uma criança criada no palácio e ter acesso a tudo. Até porque nós entendemos no capítulo 4 que ele nasceu perfeito. E por causa das coisas que aconteceram na vida dele, porque o mundo colocou na vida dele, ele sofre uma intervenção e fica aleijado. Aleijado, mutilado. Ele era príncipe. Ele ia ter acesso a tudo que existe de melhor nessa terra. Ele ia ter acesso a tudo que existe
de bom e de que um rei pode dar para os seus filhos. Um rei pode dar para os seus filhos. Mas alguma coisa, uma intervenção no mundo faz ele ficar aleijado. E agora eu gostaria de começar a pregar para você. Eu queria que essa noite você não se identificasse com o Mefibosete. Mas a vida tem nos colocado na posição de Mefibosete. O mundo tem nos colocado na posição de Mefibosete. Nascemos e fomos criados para ser príncipes do Senhor, com acesso e direito a tudo que podemos ter, e o mundo e as atitudes do mundo têm nos colocados como órfãos nessa terra. As atitudes do mundo e o mundo têm nos colocado como deficientes e sem acesso numa terra que éramos para ser príncipes, que éramos para ter acesso a tudo. Aos 5 anos, aleijado. Você pensa, tudo que um jovem, tudo que um homem queria ter naquela época, era, na sua adolescência, poder ir para a guerra, poder guerrear, conquistar os seus sonhos, conquistar as suas terras. Mefibosete não podia, era aleijado. E quando nós somos novos, nós somos assim, cheios de sonhos, cheios de conquistas, cheios de coisa, cheios de vontade, e por isso que eu disse que é impressionante como a ligação que existe nesse altar. Eu não pedi para o pastor João falar o que ele ia falar, eu não pedi para ele cantar o louvor dos sonhos, mas ele falou do louvor dos sonhos. E quantos sonhos foram mortos na sua adolescência por causa daquilo que o mundo colocou no seu coração, ou plantou, ou te deixou aleijado de alguma forma. Não pôde ir para a guerra. Ele não pôde ir para a guerra. O mundo o aleijou. E eu fui fazer o estudo dessa noite e eu descobri que o primeiro nome dele, o nome dado a Mefibosete, era Merib-Baal, que quer dizer o Senhor contende. Só que por causa do nome dele levar Baal, os nomes que todos que levavam Baal, por causa do Baal ídolo, eles foram substituídos. Aí substituíram primeiro o nome dele para Isbosete, que significa homem de vergonha. E aí, não contentes em fazer o garoto aleijado ser homem de vergonha, terminam registrando como Mefibosete, que quer dizer coisa indigna. Pesado, né? Coisa indigna. Você imagina um homem que era para ser rei, para ser herdeiro, ser chamado de coisa indigna. E quando você começa a estudar, começa a piorar. Ele, como aleijado, não podia se defender. Ele, como aleijado, como a morte, estava órfão, estava tudo, não tinha ninguém por ele. E ele vai morar num lugar chamado Lodebar. A pastora Érica já falou algumas vezes isso aqui do púlpito, eu vou falar para vocês. O povo de Israel tem mania, ou é um hábito, colocar os nomes com significados. Ninguém dá nome. Qual o seu nome? Kleber. O que significa Kleber? Não significa nada. Mas seu nome é Kleber. Não é assim. Lá eles colocam nomes com sentidos, os nomes dos lugares, os nomes das coisas, os nomes dos montes, todos eles têm sentido, têm tradução para as palavras. E Lodebar significa lugar de esquecimento. Algumas traduções colocam Lodebar como um lugar que não tem pasto, um lugar seco. E o lugar que não tem pasto não tem ovelha. E Mefibosete, que era o coisa indigna, foi morar de favor num lugar que era lugar de esquecimento.
Coitado do Mefibosete. Lodebar era um lugar separado para levar todos os doentes, todos os leprosos, os miseráveis, todos aqueles que eram cegos, coxos, iam para Lodebar. E o cara ainda foi morar em Lodebar de favor. E aí você fica pensando comigo e falando: Kleber, aonde você quer chegar com isso tudo? Aonde você quer chegar com essa história? Sabe por quê, irmãos? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar a dizer para você essa noite que Mefibosete, ele tinha tudo para reinar. Ele tinha tudo para ser rei, tudo para comer do melhor, tudo para aproveitar do melhor dessa terra. E alguma coisa no percurso dele, na vida dele, alguma coisa foi tomada, e tem sido assim na minha vida e na sua vida. Tem planos que nós fizemos, sonhos que nós deixamos de sonhar, sonhos de profissões, sonhos de cargos, sonhos de coisas maiores, que nós nos matamos e passamos a nos contentar com o pouco por causa de percalços da nossa vida. E eu estou aqui para você, dizer para você essa noite, que você é príncipe. Que nós somos príncipes do Senhor, e nós temos o direito de ter acesso àquilo que o mundo tem dito que você não tem direito de ter acesso. Eu quero dizer que eu não conheço a história da sua vida. Eu posso muito bem falar da história da minha vida, daqueles que eu conheço. Por isso que é muito fácil eu subir aqui, dar o meu testemunho, ou falar de alguma coisa que aconteceu na minha vida. Eu tenho dificuldade de falar sobre o que aconteceu na sua vida. Mas o pastor João falou aqui essa noite, é verdade. Todos temos um momento de dificuldade na nossa vida, alguma coisa que se levantou como pedra de tropeço e como derrota, que nos desviou do caminho. Nos desviou de termos acesso a tudo isso. Irmão, eu não sei se foi uma palavra, eu não sei se foi um acontecimento, eu não sei qual é o trauma que te impede de ter o melhor acesso às coisas do Senhor. E isso eu posso falar que pode ser isso, que te falta acesso à tua vida financeira, falta acesso à tua vida espiritual, falta acesso à tua vida sentimental, falta acesso à tua vida de relacionamento. Eu não sei o que você projetou e o que você não alcançou, mas eu quero dizer para você essa noite, Deus é um Deus de restauração. Eu quero dizer para você que não importa o que o mundo tentou plantar no teu coração. Eu quero dizer para você essa noite que não importa o que o diabo tem levantado para falar no teu ouvido como um opressor, porque existem formas de manifestação do diabo. Existe a possessão e a opressão. Muitas vezes ele não entra como possessão, mas ele entra como opressão, se levantando todo dia e falando no seu ouvido: você não vai conseguir, você não vai alcançar, você não vai mais longe do que o seu pai foi, ou o seu pai foi um grande homem, você não vai dar em nada. São palavras que o mundo joga nas suas costas durante toda a sua vida, e você fica carregando esse peso, porque eu fico imaginando, eu projeto coisas para os meus filhos. Eu, naturalmente, pequenininho, vermezinho da casa de Jacó. Eu tenho projetos para os meus filhos. Eu tenho lugares que eu gostaria que meus filhos alcançassem. Eu tenho projetos de educação, eu tenho projetos de vida, que eu tento fazer os meus filhos entenderem, para que eles possam, por decisão própria, serem muito melhores do que eu. Eu quero que meus filhos sejam melhores do que eu na casa do Senhor. Eu quero que meus filhos sejam melhores do que eu na vida financeira deles. Eu quero que meus filhos sejam melhores que eu. Eu tenho um relacionamento maravilhoso, mas eu quero que meu filho tenha um relacionamento muito mais maravilhoso do que o meu.
Nós projetamos isso. Qual é o pai que não projeta para um filho? Qual é um pai ou uma mãe que de vez em quando, que não passou por uma decepção? De falar, nossa, projetei isso para o meu filho e ele foi para o outro lado. E eu fico comparando a mesma coisa com o Senhor. Ele deve olhar do céu porque Deus fez cada um aqui diferente um do outro, com as suas particularidades, com os seus detalhes, com todos, um diferente do outro, porque Ele tem um plano diferente para cada um. Senão Ele não criava homens, Ele criava robôs. Então, a palavra diz que desde o ventre da sua mãe, o Senhor já te gerava, já sabia, já tinha expectativa em você. Então, Ele tem coisas diferentes para você, para a sua vida, que tem da minha vida. Eu sonho coisas para minha filha que eu não sonho para o meu filho. O interessante é olhar, Deus olhando lá de cima e falando, ei, Veronique, quantas coisas eu sonhei para você e você não alcança o que eu sonhei para você por causa dos percalços da vida. Eu estou dando um exemplo. Eu fico olhando Deus de cima, frustrado, olhando para você e falando, meu Deus, quantas coisas eu tinha para o meu filho, e ele não se posiciona, ele não cede, ele não se capacita, para que tudo que eu tenho para a vida dele eu possa entregar, para que ele tenha acesso a tudo que eu sonhei e planejei para ele. Ele deixou que o mundo, que as falhas do mundo, as dificuldades da vida, os desviasse do meu sonho para ele. Quantos estão entendendo? Digam amém. Tem um pregador chamado Eduardo Reis que ele fala, tem alguém aí? Acho que no dia de hoje eu estou entendendo porque que ele faz isso. Tem alguém aí? Obrigado, gente. Me ajudem nesta quinta-feira. Porque nós temos uma mania de falar, ei Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que comigo é mais difícil? Por que que todo mundo consegue isso ou aquilo mais fácil do que eu? Gente, eu nunca reparei que eu apareci ali. Sempre prego para cá. Engraçado, né? A gente se vê, olha que interessante. Eu nunca tinha me visto. Mas por que que comigo é assim? Por que que comigo é mais difícil? Por que que fulano, beltrano consegue ou não consigo? Por que que... Sabe o que que é isso? É um monte de trauma que está amargurando a sua vida. Sabe por quê? Mefibosete perdeu tudo. Era 5 anos, perdeu a vida, perdeu a proteção, perdeu a aliança que tinha com a família, perdeu a história, ficou desprotegido, foi chamado de coisa indigna, foi chamado de cão morto. Olha como ele se sentia, cão morto. Versículo 8 diz, então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? É o que o mundo tem tentado colocar na minha vida e na tua vida, dizer para você, ei, você não é príncipe, você é cão morto. E isso tem impedido a gente de dar um passo com mais audácia, um passo de fé, um passo de motivação, entendendo que não somos cães mortos. Somos filhos de Deus separados para a vitória. Somos feitos para ter acesso a coisas, acesso a cores, a sabores, a experimentar o melhor dessa terra. Nós fomos criados para isso. O que eu quero te encorajar essa noite é que você não acredite quando o mundo diz para você que você é um aleijado cão morto, que você nunca vai ter acesso a coisas que Deus diz que você vai ter acesso. Você não pode aceitar sem lutar do mundo dizendo que a sua família não vai estar inteira na casa do Senhor. Você não pode aceitar quando alguém vira para você e diz, você vai ficar para titia, você não vai casar.
Você não pode aceitar quando alguém vira para você e fala: teu filho não tem mais jeito, ele está perdido. Não, ele tem jeito. Não, ele não nasceu para ser aleijado, ele nasceu para ser vitorioso, amado pelo Pai. E é isso que eu quero encorajar para você, a você essa noite. Eu quero que você entenda que os traumas que o mundo tem apresentado para você, você como autor da intimidade com Deus que você tem que ter, com tudo aquilo que você pode como autor, porque Deus te coloca como, te deu o livre-arbítrio, você tem o poder de negar isso. Mefibosete viveu nessa vida 25 anos, porque pela conta ele tinha 5 anos, Davi já tinha 20 anos de reinado, então ele devia ter 25 anos. Ele já tinha uns 25 anos, e ele viveu 25 anos num lugar seco e morto. Eu quero te perguntar essa noite, aonde você tem vivido? O que você tem experimentado? Você não nasceu para isso, você nasceu para vida. Você não nasceu para ser chamado de cão morto, você nasceu para ser chamado de filho de Deus, príncipe, embaixador. A Bíblia usa vários termos, como Jesus nos chamava de amados. E por que eu vejo pessoas andando de cabeça baixa? Olha, a dificuldade vem, irmão. A dificuldade vem, ela se apresenta, mas assim, você como crente, crendo numa palavra de Deus, num Deus vivo, que é Deus do ouro e da prata, com toda dificuldade, você tem o direito de andar de cabeça alta e falar: a prova veio, mas eu ando por essa vida dando glória a Deus. Não tem um hino que fala isso? Não tem um corinho de fogo que fala isso? Não tem, pastor? Um corinho que fala: eu passo pela prova dando glória a Deus. Como é que é? Quem pode me... Estou passando pela prova. Vou passando pela prova, vou passando. Rapaz, eu não sei cantar nem a letra. Está ruim pro meu lado. Eu não sei nem cantar nem a letra. Eu vou desistir mesmo, não vai ter jeito não. Eu vim outro dia com o pastor Marcos no carro, ele falou... Eu esqueci que era o pastor Marcos e a pastora Márcia que estava do meu lado. Aí eu cantei assim um louvor que estava no carro tocando. Aí eu cantei o pastor Marcos com muito amor, muito amor. Deus derramou muito amor nele. Ele falou: Vaso, vai às segundas-feiras. Vai às segunda, porque a gente pode corrigir alguma coisa, dar um jeitinho. Eu entendi o recado que ele estava me dando. Naquele dia era, se ele estivesse no mundo, ele ia falar: cala a boca, deixa eu escutar o hino que está atrapalhando. Ai, Jesus. Gente, o cansaço não faz parte da nossa vida. A perda, a falência, a derrota, o machucado, o para os outros é mais fácil, para mim é mais difícil. Isso não faz parte da nossa vida. Eu quero que vocês leiam a promessa do Senhor no livro de Mateus 11, 28. Onze, 28, livro de Mateus, todos acharam? Amém? Diz assim: vinde, me ajudem, vinde, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso em vossa... Porque o meu fardo é... Gente, eu não escuto um glória a Deus depois de uma lida de um texto desse. Glória a Deus! Vamos nos portar como crentes vitoriosos. Depois de falar, o Senhor falar: vinde a mim os que estáis cansados, eu preciso escutar um glória a Deus. Nossa igreja é pentecostal, deixa eu explicar para vocês. Glória! Irmãos,
Deus está dizendo para você essa noite, eu te criei como príncipe. Se o mundo te deixou coxo, se o mundo te deixou amargurado, se o mundo te colocou para morar num lugar onde não tem o verde, um lugar de esquecimento, se te colocaram o nome de coisa, Deus está dizendo para você essa noite, vinde a mim. Vinde a mim, deposita em mim o seu fardo. Se está pesado, está difícil, deposita em mim. Deposita em mim que eu vou ter contigo. Sabe por que ele fala assim, ó? Porque o meu jugo, porque ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele está dizendo para você que vai te ajudar a carregar. Está te dizendo a você que vai te ajudar a passar por essa prova. Mas é só Deus que pode. Outro não pode te ajudar. O que nós não podemos admitir é ser chamados de cão morto. O que nós não podemos desistir, se o mundo está dizendo para você, ei, você é cão morto, Deus está dizendo para você essa noite, vinde a mim. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Jesus, em toda a obra que ele foi fazer, ele olhou todo mundo no olho. Ele olhava no olho. Eu quero dizer para você que Jesus não te vê como o mundo te vê. Você pode estar aleijado, você pode estar com dificuldade, você pode estar passando por prova financeira, você pode estar com dificuldade no seu casamento, na tua vida ministerial, você pode estar, mas Deus, quando olha no teu olho e diz, o vinde a mim, ele não vê um aleijado derrotado. Deus olha para você e vê o projeto original, príncipe, princesa do Senhor, cheio de vida, cheio de história, cheio de sonho. E ele diz para você, eu quero realizar. Me dá a oportunidade. Aí sobe o Bira e fala para mim, não adianta entregar pela metade, tem que ser inteiro. Olha como é que a palavra bate, como é que a unção vem do altar para você essa noite. Deus está dizendo, vou realizar o teu sonho, eu te olho e te vejo como príncipe, mas eu preciso de você inteiro. Eu preciso de você livre de todo o jugo que o mundo tem te colocado. Deus está dizendo para você essa noite, você não é coxo, você não está sozinho. Não importa o que o mundo te diz que você está sozinho, não, você não está sozinho. Nesse momento de dificuldade, Deus está dizendo, eu estou contigo, eu sou contigo. Nós não podemos e não temos o direito de permitir que a nossa situação ou a morte do nosso sonho nos afaste de um Deus que deu a vida do Filho por mim e por você. E dizer, eu tenho um preço que foi pago pela minha vida. Doença, eu te repreendo. Eu te repreendo.